criacionista e sem religião. Como é possível? Bom, eu sou criacionista e não tenho religião. Por quê? Bom, quanto mais eu percebo que as ciências, né, que o homem tem permitido conhecer, que tem permitido se aprofundar, evoluem, né, se aprofundam em seus conhecimentos, mas elas acabam por confirmar a existência de uma consciência superior que é impossível não admitir. Ou seja, é tanto acerto dentro de um universo imenso que não tem como atribuir simplesmente a tentativa e erro, ao acaso, né? Fica claro que há uma consciência, sim, que pensa, que ordena, que dá forma, que calcula para que as coisas cheguem a determinado resultado, que nem sempre sai conforme planejado. Olha o caso dos seres humanos, mas que passam a existir. E no fim, tudo o que existe, tudo que se manifesta, tudo o que há e o que não há, contribui para o equilíbrio desse todo. E como você pode comprovar isso, Joyce? Uma questão de análise, de percepção. Por exemplo, assim como é no micro, é no macro. E como é no macro, é no micro. Se o comportamento a nível atômico, por exemplo, os elétrons orbitam o núcleo do átomo, que é formado de nêutrons e prótons. Da mesma forma, a gente tem seres humanos orbitam outros seres humanos, interagem com outros seres humanos, agem e reagem. Ou seja, quando o átomo se aproxima do outro, há alguma interação eletromagnética, gravitacional, radioativa ali, né? Da mesma forma, o ser humano, com outro ser humano, com o meio ambiente, do planeta em relação ao seu satélite, do satélite em relação ao planeta, do planeta em relação ao Sol, do Sol em relação à galáxia, da galáxia em relação a outro que a gente não sabe qual seria o centro. Eu acho que ainda não descobriu, não sei. Mas essa proporção, ela é sempre existente. Então, a ciência se aprofundou, tinha uma teoria lá pela década de 50, recentemente constataram essa teoria, ou seja, na questão da matéria há ainda unidades menores do que o átomo que o compõe, constataram o quark top, né, o quark top, como menor unidade de matéria. Eu ainda acredito, aí já é uma crença pessoal, que há de fato algo ainda anterior a isso, né, anterior, que vem antes dessa divisão de matéria e antimatéria, onde essa essência ela tem de uma forma una, né, nesse algo, nessa substância, algo, sei lá, nessa unidade, algo onde o positivo e o negativo, a matéria e a antimatéria, o masculino e o feminino, não é dual, está em equilíbrio. É como se fosse a matéria que origina todo o resto, né? A substância que origina todo o resto, a essência que emana de um todo e determina todo o resto, né? Conforme as orientações e a execução é feita. Então, eu entendo dessa forma. O fato é que a ciência já chegou a comprovar a existência do quark top e isso para mim é muito legal, é muito bacana, porque comprova que a diferença entre eu e você, do carrinho de mão, da planta que está aqui, da caneta que você usa, da roupa que te veste, é na realidade a estrutura, a forma como foi organizada, né, organizados esses tijolinhos, né, tanto no micro para formar a menor unidade atômica, quanto na estrutura da combinação de átomos e átomos, na interação entre eles, né, na mudança ali dos elétrons de campos, enfim, vai transformando em moléculas e vai transformando em todo o resto. Então a diferença entre um ser animado e um ser inanimado é a estrutura dele. E aí você percebe o porquê da afirmação, como minha base é cristã, de se você quiser ver ou saber que Deus existe, né, que olhe para toda a criação, porque toda ela declara a existência de Deus, porque Ele está em tudo.
O que vem dele transforma tudo isso, ele se manifesta na sua inteligência, na sua forma de ser, no que ele precisa. Se manifesta em tudo que há, em tudo que você pode ver e não ver, né? E talvez isso explique o porquê daquela reflexão de Paulo, né? Que há corpos humanos, né? Corpos carnais, corpos espirituais, corpos celestiais. Ele chegou à conclusão na sua caminhada, no seu aprofundamento, mesmo com todas as disfuncionalidades que tinha, né? E a influência do meio que sobrevivia, de que de fato há outras existências que a gente não consegue explicar, porque a gente olha tudo pela nossa percepção humana. E outros dados mais interessantes ainda chegam, né, da presença de uma matéria que o ser humano não sabe o que é, que compõe junto com a energia que eles também não sabem explicar, mais de 90% de tudo que está manifesto. Na realidade, falaram que a gente só conhece em torno de 1%, né, da matéria comum que a gente conhece. Eu acho arriscado essa proporção 99:1, mas eu acho interessante, né? Muito interessante. Então, a gente não sabe nada, porque conhecemos em parte, ou seja, estando na condição que nós estamos, nós não conseguimos conectar a consciência do que é todo, né? De tudo que há por aí, né? Desse conhecimento imenso que há em todas as ciências, né? E também na aplicação delas, né? Que é o desenvolvimento da sabedoria, porque você pode ter sabedoria e não ter conhecimento. E você pode ter conhecimento e não ter sabedoria. Necessariamente eles não estão juntos, mas quando eles estão juntos, a criação revela que eles são imbatíveis e são fantásticos. E para mim são coisas que vêm de Deus mesmo, que fazem parte da inteligência divina, de quem ele é, da forma como as diversas formas que ele se manifesta e se manifestou ao homem. Outro indício que me levou a ver que religião é algo que não existe está no próprio dilúvio. Diversas civilizações em diversos espaços de tempo, né, de localização, contaram sobre a existência desse dilúvio. E aí a gente percebe que sobreviver ao dilúvio não foi uma exclusividade de determinado povo, mas que talvez tenha agido, a forma como agiu surgiu de uma mudança de tempos em tempos que a Terra enfrenta, por uma determinação divina ou não, por um projeto divino ou não, de interferência no que ocorria ou não, mas que vários sobreviventes passaram por isso. E as diversas mitologias existentes, em diversas culturas existentes, declaram esse processo. E aí você, quando alinha e você diz assim, ah, rapaz, parece assim um monte de subsistemas de RPG dentro de um grande sistema de RPG, e parece até proposital, realmente para poder fomentar no homem esse questionamento, né? Da percepção do todo, para que ele se torne mais rico e mais diverso. E no fundo você acaba percebendo que a não unidade no entendimento entre a humanidade, ela é algo proposital. Por quê? Porque é algo que está interligado à forma como o ser humano se desenvolveu, a localização que o ser humano desenvolveu, a região que o ser humano desenvolveu, o nível de conhecimento que aquela cultura tinha, de descobertas que aquela cultura tinha feito. E aí você saca exatamente aquilo que o Eclesiastes disse, né? Que sob o sol não há nada novo. Tudo o que é sombra do que um dia foi e do que um dia será. E aí você começa a perceber o seguinte, quando você olha para o seu planeta, por exemplo, você percebe que não é porque ele tem uma forma diferente de você que ele não é um organismo. E como organismo ele tem formas de se autorregular. E talvez esse lago de fogo que tantas mitologias falem se refira ao manto, né? A camada de magma que nós temos ali entre a crosta e o núcleo, que se divide pelo menos aí em 3 partes, mais 2 conexões, né? E a litosfera, que é onde a gente habita, ela é uma composição dessa camada mais externa do manto com a crosta, que de tempos em tempos, por um choque ou outro com uma outra placa ou algum evento, uma verga, no caso de um choque, a outra afunda. E quando a outra afunda, ela vai ser dissolvida por aquele lago de fogo.
E aí depois aquele material apaga realmente, risca sob os céus qualquer memória do que aquele solo, né, do que aquela parte da litosfera um dia teve. E aquele material dissolvido retorna à superfície ou para ampliar uma extensão de terra já existente ou para surgir uma nova. E a Terra se reconfigura de tempos em tempos, então de tempos em tempos nós temos novas espécies se adaptando, não só por uma questão do ambiente, mas por uma questão de alimento, de sobrevivência. E aí você vai percebendo que realmente hoje somos diferentes do que já fomos no princípio, quando nós surgimos. E você vai chegando a diversas conclusões, né? O porquê que, por exemplo, talvez o porquê de que esse sistema disfuncional que nós vivemos, e eu assumo realmente como sistema disfuncional, porque não dá para a gente ficar criando heróis e culpados o tempo todo, mas dá para a gente perceber como, por exemplo, o nível de adaptação que a pessoa teve que fazer em si mesmo para sobreviver dentro desse sistema, causa nela recalques, causa nela disfuncionalidades, uma série de coisas, e como ela reflete isso no outro e acaba cobrando que o outro também se adapte, também faça os mesmos sacrifícios que ela se obrigou a fazer. E como esse outro, que muitas vezes não se adapta, acaba sendo perseguido por uma consciência de que eu tive que também abrir mão de algumas coisas. E a origem disso pode ser que esteja lá atrás, na percepção errônea do homem das diferenças entre, por exemplo, o espécime manifesto geneticamente macho e o espécie manifesto geneticamente fêmea. E também entre eles, né, aquele que prevalecia era aquele que trazia mais caça, trazia mais comida. A condição da mulher, por exemplo, da fêmea, está sempre em estado de vulnerabilidade por conseguintes estados de gestação. E como tudo isso pode ter interferido no resto todo. E como a gente foi interpretando errado um monte de coisa. E a religião, nesse ponto, ela acabou talvez sendo um meio de que o homem buscasse para se reconectar com Deus, né, com seu Criador, com essa essência, nessa consciência de quem ele é, para que ele serve, por que ele está aqui, né, de todo, né, e como ele afeta e é afetado por esse todo. E nesse ponto você percebe que a gente tem um hábito de usar eufemismo ou criar alegorias para tornar a compreensão mais fácil. E nessa busca, já distorcida pela nossa capacidade humana, a gente deve ter ido aí criando várias anomalias, né? E também várias religiões que defendem um ponto de percepção, algumas que vão evoluindo com o tempo, outras que se mantêm mais estáticas, mais engessadas com o tempo. E não tem como você conter algo mutável dentro de algo imutável, porque em algum momento vai ficar obsoleto. Então os próprios padrões vão mudando. E isso está no todo, está no meio ambiente, está nas espécies, está nas relações até intergalácticas, né? Uma galáxia aglutina outra, um sistema acaba assumindo a existência de mais um corpo que está ali em redor do centro de maior gravidade. Tudo muda, tudo se adapta, tudo evolui, tudo acaba surgindo novas coisas. E aí você vai sacando que na realidade é uma questão de percepção. E religião e consciência de quem é e do que é são coisas diferentes. É importante respeitar como o outro vê, como o outro acredita, mas não impor ao outro aquilo que você acredita. Porque aquilo que você acredita é algo pessoal, é fruto de que você identifica dentro de você. E assim como cada um. Mas é importante entender que não há ninguém mais importante, mais precioso, ou religião mais certa, ou religião mais errada, ou povo melhor do que outro. Porque tudo tem um objetivo de ser, uma função de ser. Mas no âmbito de religião, eu fico com aquela afirmação de Tiago, que diz o seguinte, que a religião pura e imaculada é aquela que vem do alto, descendo do Pai das Luzes.
Eu entendo que tem uma interferência do próprio Tiago, né, de quem não há sombra nem mudança de variação, porque Deus tem algo, tem as leis imutáveis, mas tem algo variável nele também, tanto que ele modifica os entendimentos. Olha, em relação ao homem, por exemplo, ele mudou os entendimentos com o tempo, né? E que a religião pura e imaculada é essa: visitar viúvas e os órfãos nas suas tribulações e guardar-se incorrupto da corrupção do mundo. Ou seja, é a forma como ele, como ser humano, conseguiu transmitir e interpretar o fato de entender que, na realidade, o amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo tem duas bases importantes e essenciais para o ser humano. A primeira é entender que há algo superior a ele que o criou. E a segunda é entender que aquilo que ele não quer para si, ele não deve dar ao outro. E que todas as escolhas e postura dele deve estar lastreada nisso, para que ele tenha uma vida com qualidade, para que ele conviva em sociedade, numa sociedade com qualidade, né? Para que ele exerça a sua função de ser humano com qualidade. E qual é a função do ser humano? Lavrar a terra e guardá-la. Lavrar é sobreviver dela, é trabalhar nela, é existir nela. Guardar demonstra que isso tem que ter o equilíbrio, tem que ter o respeito em relação de como a Terra funciona. Porque apesar de sermos feitos de alguma matéria daqui parecida, nós não fomos geridos aqui, nós não fomos gestacionados aqui. Nós fomos gestacionados em um local que na mitologia cristã chama de Jardim do Éden. Em outras tem outros nomes, em outras esse local nem existe, né? Mas isso significa que nós não fazemos parte, ou seja, se tirar o ser humano da Terra, a Terra existe, quer a gente queira ou não. Quem precisa da Terra somos nós, não é a Terra que precisa da gente. E isso fica claro quando você encontra um local, por exemplo, que não tem habitação humana, ou um local que foi reintegrado à natureza. Ela existe em equilíbrio, porque cada ser existente exerce a sua função. Porque a função de cada um é importante para a manutenção do equilíbrio do planeta. E é exatamente porque nós estamos ignorantes da nossa função, da nossa essência, da nossa responsabilidade como ser humano, é que a gente provoca tanta anomalia. É que sistemas como os que nós vivemos, que são disfuncionais, né, estão disfuncionalizados, existem e procriam e progridem e evoluem nas suas disfuncionalidades, gerando sociedades cada vez com menos qualidade, seres humanos passando por situações que não precisariam passar. Por quê? Porque as nossas escolhas individuais estão afetando o todo. E por que essas escolhas individuais estão dessa forma? Porque o sistema que nós estamos vivendo está disfuncional, está distorcido da nossa essência. E a gente não pode esquecer, somos animais. Não há diferença entre nós e o todo o resto. Nós somos animais. Mas é preciso equilibrar razão e instinto para que a gente tenha um equilíbrio como ser humano. E o princípio disso tudo, eu acredito que seja se autoconhecendo, para poder interpretar melhor a si mesmo e ao todo, para poder entregar respostas com mais qualidade, tanto para si mesmo quanto para o todo. Né? E respeitar a diversidade, porque há uma série de combinações humanas possíveis, e todas são combinações humanas, mas não é o homem o centro da criação, não. No meu caso, além de não ter religião e ser criacionista, eu também sou ambiencentrista, ou seja, sou uma pessoa que acredita que o ambiente, é a terra que tem que estar no centro, porque nós dependemos dela, não ela da gente, para existir. E quando você muda a percepção, isso influencia todo o resto. É minha responsabilidade lavrar e guardar, ou seja, o trabalho é parte do ser humano, mas não deve tomar todo o tempo disponível do ser humano, porque senão todas as outras áreas e os outros corpos do ser humano se tornam desequilibrados. Quais são esses outros corpos? No mínimo 4, mente, alma, corpo e espírito. Você tem que estar com tudo isso equilibrado. Isso tem a ver com quem você é, com sua identidade? De certa forma, sim. Mas isso não significa que o fato de sua combinação ser diferente do contexto padronizado por uma sociedade disfuncional lhe torna um ser anormal ou diferente. Não, você é uma variação humana possível, seja qual for a manifestação que esteja em você.
E o que precisa ser feito é respeitarmos uns aos outros. A diversidade não só existente na espécie humana, mas também em toda a criação. E usá-la com mais inteligência e com mais qualidade e com consciência das nossas função e papel. Bom, eu espero ter conseguido esclarecer por que eu sou criacionista e não tenho religião, e sou muito feliz assim, muito grata a Deus por me permitir entender dessa forma. Então, eu fico com a reafirmação de Jesus Cristo, né? No sentido de somos deuses, sim, porque Deus está em nós, e que cada um então encontre em si o Deus que há em você, a parte, o fragmento de Deus que há em você, e se permita achar em equilíbrio. E entenda que criação e destruição fazem parte da criação, do processo de existência, de autorregulação. As distorções é que não fazem parte, inclusive as distorções sobre o que é cada coisa. Então é isso, eu fico hoje por aqui. Eu estou amando poder dividir o que eu sinto, o que eu penso. Talvez isso contribua para a sua vida e de uma forma positiva, ou no mínimo te leve a refletir sobre aquilo que você acredita. Mas nós não somos nem em função, nem a nível social, nem a nível profissional, nem a nível de existência, mais importante do que o outro, do que o nosso semelhante, do que nada que há, ou até mesmo do que não há. Nós somos importantes na nossa função, naquilo que nós fazemos, porque ela contribui para o equilíbrio do todo. Forte abraço, gratidão e até!